Okay, today once again I want to start giving a welcome to our viewers over the internet. E eu quero mais uma vez dar o bem-vindo às pessoas que And nos estão a ver I would pela like to internet. ask you to join me to give a welcome to our viewers over the internet. Amen? Let's give them a E eu welcome. gostava que todos pudéssemos dar bem-vindo às pessoas que nos veem pela internet. We have lots of people watching this service, weekly over the internet in different continents. E vocês sabem que diferentes pessoas em diferentes continentes estão a ver o nosso culto pela internet. It's so good. I'm so thankful to the Lord for the technology that we have, in our days. Eu estou tão grata a Deus pela tecnologia que Ele põe Because nas nossas from mãos. Edmonton in the Western Canada, from a small congregation can reach people in different continents over the world. Porque aqui numa cidade, numa igreja pequenina, aqui no Canadá, nós podemos alcançar gente em todo o mundo. We have people in North America, in South America, people in Europe watching our program, our service. Há pessoas que nos estão a ouvir no Norte da América, no Sul da América, na Europa, de vários And in continentes Africa que nos estão too. a ver. E também em África. Okay? That's great. Thank you. So you guys are welcome to join us. Então, são todos muito bem-vindos. Today, a estarem I would like to ouvir-nos. share with you a message of encouragement. E eu quero compartilhar convosco hoje uma mensagem para vos encorajar. Lately we've been preaching more messages that I think, according to God's will, to challenging us. They've been challenging us to go ahead and go forward for God, seek God. E nós temos pregado ultimamente mensagens que nos podem desafiar, encorajar a continuar a andar com As Deus. I was speaking I was praying during the week, I felt I should share a message of encouragement today. E eu orava durante a semana sobre o culto de hoje e eu senti que devia compartilhar algo para vos And encorajar. I know there is a reason why I'm going to share this message today. E eu sei que há uma razão particular porque eu vou compartilhar convosco Because esta there is mensagem. people here in this place today, they need to hear this message. Porque há alguém que está aqui neste momento que precisa de ouvir esta mensagem. Probably I'm the first one that I need to hear this message. E talvez até sou eu a primeira pessoa. And que there tem is que ouvir. people in their houses, they need to hear this message as they're going to show the service over the internet. E há pessoas nas suas casas que também têm necessidade de ouvir esta mensagem. And que I eu vou want to pregar. share with you based in the life of Joseph. E eu quero compartilhar convosco com base na vida de So José. if you don't mind to open up your Bibles in Genesis chapter 37. E então nós vamos abrir em Gênesis no capítulo 37. We're going to read just a few verses here and there just to remind you about Joseph's story. Então nós vamos ler alguns versículos para nos relembrar da história de José. Probably most of us we are familiar with the story of Joseph. E creio que a maioria de nós já temos conhecido esta história de José. But let's remind ourselves reading a few verses. Mas vamos relembrar lendo apenas alguns versos. Genesis 37 verse 18 and 19. Gênesis 37, o verso 18 e 19. Okay? Genesis 37, 18, 19. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer, they said to each other. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Verse 21 and 22. When Reuben heard this, he said, "Don't shed any blood. Throw him into this cistern or pit here in the wilderness, but don't lay a hand on him." Verso 21. Quando Ruben ouviu isto, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Then jump to verse 26 and 27. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ismaelites and not lay our hands on him. After all, he's our brother, our own flesh and blood." No verso 26 e 27 diz, Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e o escondemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, é nosso próprio sangue. And then verse 29 and 30.
It says, when Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brothers and said, the boy isn't there. Verso 29. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. When you read the story of Joseph, Quando nós lemos a história de José, there is a few things that cannot be denied at all. há algumas coisas que não podem ser negadas. Because the scripture, it makes it very clear to us. Porque a Escritura torna isto tão claro para nós. I don't have any doubt that Joseph, he was chosen by God. Eu não tenho dúvida nenhuma que José ele foi escolhido por He Deus. was anointed by God. Ele foi ungido por Deus. He had a destiny given by God. O seu destino foi dado por Deus. I don't have any doubt that Joseph, he was favored by God. Eu não tenho dúvida nenhuma que José ele tinha o favor de Deus. God was with Joseph anytime. Deus ele estava sempre com José. Judging from this criteria, from the scriptures, Quando nós olhamos para as Escrituras, it sounds like Joseph, he had a perfect life. aparentemente parece que José tinha uma vida perfeita. But when you read carefully the scriptures, Mas ao lermos com mais atenção as Escrituras, we find out that this same Joseph, who had everything going for him, nós descobrimos que este mesmo José, que tinha todas as coisas a acontecerem bem para ele, was anointed by God, was favored by God. ele era ungido por Deus, ele tinha o favor de Deus. He had he had some problems too. He faced some problems too. Ele também enfrentou certos problemas na vida. One day, suddenly, he found himself in a pit. Um dia, de repente, ele encontrou-se no fundo de um poço. I went to the dictionary online to see what does it means, the word pit in English. E eu fui ver no dicionário que significa a palavra pit, poço, And it means hell. e significa inferno. A miserable or depressing place or situation. É um local infeliz, deprimente, uma situação difícil. Pit could mean a depression in our body. O pit ou um poço pode ser uma depressão que nós temos So dentro de nós. suddenly, that man that had the favor of God, that had the anointing of God upon his life, Então, de repente, este homem que tinha a unção e o favor de Deus he na sua found vida, himself in a pit, ele se encontrou num fundo in de a um very poço. depressing place and situation. Ele encontrou-se numa situação tão deprimente. And I want to stop here for a moment to tell you something. E eu quero parar aqui para vos dizer alguma coisa. If someone told you when you became a new Christian, a new born again Christian, Quando tu te tornastes um crente nascido novo, se alguém te dissesse that all of your problems will be over, would be over, que nesse momento do novo nascimento todos os teus problemas iriam desaparecer and you would never be hurt again, e tu nunca irias mais ser ferido outra vez, that you would never cry again, que tu não irias sofrer ou chorar mais, that you would never suffer again, de que tu nunca mais na vida irias sofrer, they lied to you. então essas pessoas estavam a mentir-te. Because this kind of problems happens to good people. Porque este tipo de problemas que aconteceu com José acontecem a To pessoas you boas. and me. Acontecem a ti e a To, mim. to anointed people, to favored people. Acontecem a pessoas que têm o favor e a unção de Deus na sua vida. Like it happened 2 months ago to Ruth. Como aconteceu a Ruth. Há 2 When we meses. went skiing together, spending some quality time together, we never imagined that we would left that hill to go to the hospital. Quando nós tirámos tempo para estarmos os dois juntos, temos bom tempo de qualidade, nunca imaginámos que seríamos ali para o hospital. Because that's the word of God that it says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him from them all. Porque é a palavra de Deus que nos está a dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de So todas elas. the point that I'm trying, to make here today is that we Christians, we have problems too. O ponto que eu quero aqui realçar é que nós cristãos também não estamos imunes a problemas. That's a fact of life. That's a reality. É uma realidade, é um You know, facto da Christians, vida. we get sick. Nós também ficamos You know, doentes. we get in debt sometimes. Por vezes também ficamos com dívidas. Unfortunately, we get divorced.
Às vezes também acontece o divórcio We know entre cristãos. we get our hearts broken for different reasons. Às vezes o nosso coração fica quebrado por várias Sometimes razões. Christians, we get in places that we shouldn't be there. E por vezes ficamos em lugares que não deveríamos ficar. And sometimes we get in those pits because we jump in. Por vezes somos nós que saltamos para dentro desses poços. Sometimes we just fall in. Às vezes nós caímos para lá. And sometimes we are just pushed into those pits. E às vezes somos empurrados para dentro desses But poços. let me tell you today that regardless of how you get there, Mas deixa-me que te diga que não importa qual é a forma como tu te encontras dentro do poço, or why you are there, ou a razão por que tu estás lá no poço. pit is a pit. Um poço é um poço. And if you stay there, you will die there. E se tu permaneces ali sempre, So- tu vais morrer. We need to get a solution. Então temos de encontrar a solução. We need to get out of the pit. Temos de saber como sair para fora Because do if you poço. get there, you will die. Porque se tu permaneceres sempre ali, tu vais morrer. Dreams die in the pit. Os sonhos, eles morrem ali no poço. Ministries, they die in the pit. Os ministérios, eles morrem ali no Gifts, poço. callings of God, they die in the pit. As chamadas de Deus, os dons de Deus, elas morrem ali no poço. Families, marriages, they die in the pit. Há casamentos e há famílias que se separam, que morrem ali So, no poço. returning to Joseph's story, Reuben, one of his brothers, was responsible for Joseph's pit. Então, voltando à história de José, Ruben, um dos irmãos dele, ele foi responsável por José se encontrar no meio do poço. Because it was Reuben that suggested they throw Joseph in that pit. Porque foi Ruben que deu esta sugestão de lançarem José no fundo do poço. We don't know what happened, Nós não sabemos bem como isto but aconteceu, whatever it was, mas seja o que for que aconteceu, we know this because the Bible tells us. nós sabemos isto porque a Bíblia nos diz. Reuben, he was there when Joseph was thrown in the pit, Ruben, ele esteve lá quando José foi lançado no but poço. he wasn't there when he was lifted out of the pit. Mas Ruben, ele não estava ali quando José foi retirado. So when we went there alone to that pit, when Reuben went to the pit Então, quando Ruben foi até ao poço to see Joseph there, para ver José, he was surprised. ele surpreendeu-se, Reuben was shocked ele ficou em choque, because he saw him getting in. porque ele viu ele viu José estar He dentro do saw his poço. brother struggling, to survive in that pit and be asking to be delivered from the pit. Ele viu o seu irmão estar ali a lutar para sair daquele poço. And now he's not there in the pit. E de repente ele olha e não vê lá o seu irmão José. And I want to talk to someone here. I don't know who, but I believe this message for some people here today. E eu tenho a certeza que esta mensagem é para alguém que está aqui. God is getting ready Então, Deus, ele está-se a preparar to do something that's going to blow up your mind. para fazer alguma coisa que vai como explodir na tua mente. God is about to do something in your life that you are not expecting. Deus está a preparar-se para fazer algo na tua vida And que you're tu não going to estava à have, espera. you and people around you going to have the same reaction like Reuben had when he went to the pit and he didn't saw Joseph inside the pit. E tu vais ter a mesma reação que teve Ruben quando olhou e viu que não estava lá José dentro do poço. You're going to ask, how come I'm right now in this situation? Just a minute ago, I was inside the pit. I was dying, and now I'm here. E tu vais ficar surpreendido e dizer como é que eu estou agora nesta situação quando eu estava num poço, num problema tão grande e agora já fui tirado de lá. So, brother and sister, if you feel that you are in the pit, be aware that God can take you out in a minute, in a second, out of that pit. Então, irmão e irmã, se tu sabes que estás num poço, fica preparado porque Deus And pode tirar-te do momento. I don't para know o anything outro. about your life. Eu não sei da tua vida. I don't know what your pit is today. Eu não sei qual é o teu poço, o teu problema. Maybe a pit of death, Pode ser um problema de dívida, of sickness, uma doença grande. bondage or addiction. Pode ser, pode estar amarrado por um vício, Could por be qualquer problema. a depression that you are going on. Pode estar a passar por uma depressão. It could be family problems. Pode estar a passar por um problema na tua It could be família. a spiritual pit.
Até pode ser um problema espiritual que tu and tenhas. you feel that you don't feel God anymore like you used to. E tu sentes que não experimentas Deus como já You experimentaste. are getting, dry and discouraged. Dentro de ti há uma secura, há um So I don't know desencorajamento. what your pit is today. Eu não sei qual é o teu problema, Because o teu pits, they came in all different sizes and shapes to our lives. Há diferentes tipos de poços, de problemas que vêm à nossa vida. So I don't know what your pit is. Eu não sei qual é o But teu I problema. would like to challenge every one of us today Mas eu gostaria de desafiar a cada um de nós to turn to our neighbors que nos virássemos para o nosso irmão que está ao lado and say, I spent the night in the pit, but I'm going to get out. e diz, eu passei a noite no poço, mas eu vou sair de lá. Can you say that? Podes dizer? I spent the night in the pit, but I'm going to get out of there. Actually, this is a true in my life. This is a reality in my life. Na verdade, na minha vida, isto é mesmo verdade. Friday night, I couldn't sleep. Porque na passada sexta-feira eu nem consegui dormir. I spent the night in the pit. Eu passei aquela noite como que estivesse no poço. Headaches, I took Tylenols, nothing happened. Eram dores de cabeça, tomei You know, Tylenols, all não my acontecia body nada. was, I was suffering from all of my body. Pain in all of my body. Todo o meu corpo ele doía da I cabeça couldn't aos breathe pés. properly. Eu não conseguia respirar I como deve spent ser. the night in the pit, but I got out of the pit. Aquele foi um pit para mim, mas eu saí de lá. And graças God a will Deus. do the same with you. E Deus vai fazer contigo a mesma coisa. Suddenly, God's going to take you out of that pit. De repente, Deus vai tirar do poço. The word says, weeping may dure for a night, but joy comes in the morning. A palavra de Deus diz, o choro vem pela noite, mas pela manhã vem a alegria. So be aware, because suddenly you're going to get out of the pit. Então prepara-te e está na expectativa que vais sair do teu poço. So Reuben, he came back to that pit where he saw Joseph for the last time. Então Ruben, ele saiu daquele poço onde ele viu José. And Joseph wasn't there anymore. E José, de repente, não estava mais lá. He looked at Joseph was there, about to die in that pit. E ele viu que José estava ali, quase que a lutar para sobreviver. But in a matter of minutes, Joseph was up out of the pit in the solid ground. Mas numa questão de minutos, José, ele saiu para fora daquele The same poço. way, let me tell you today, brother and sister, Então, da mesma forma, eu vou-te dizer, irmão, God is going to turn it around for you too. Deus, ele vai transformar a tua situação. I don't know how he's going to do it. Eu não sei qual é a forma que ele vai fazer. I don't know when he's going to do it. Eu não sei quando é o momento da libertação. I don't know who is going to use to do it. Eu não sei quem é a pessoa que ele irá usar para fazer But isto. our God is a God of turnaround things. Mas o nosso Deus é um Deus que transforma as situações. And he can turn your situation around in a second. E a tua situação pode ser transformada num segundo. If you know and if you learn anything from the Bible, is that God is a God of the turnaround. Se há alguma coisa que nós aprendemos na Bíblia é que Deus é um Deus de transformação. Joseph, Job, Daniel, José, Jó, Daniel, those three Hebrew young men, aqueles três jovens hebreus, Jonah, Jonas, Jesus himself. o próprio Jesus. Our God is a God of turnaround. O nosso Deus é um Deus de transformação. And when God does things, he always does them suddenly. E muitas vezes quando Deus faz coisas, ele fala no momento. One rápido. minute he was in the pit, another minute he was out of the pit. No caso de José, ele estava num momento estava no poço, no outro momento estava fora do poço. One minute was in a dark place, No momento ele estava num local escuro. another minute he was in solid ground, in a sunshiny day. E um minuto depois ele estava em terreno liso. So no our sol God is a brilhante. God of turnarounds suddenly. Então o nosso Deus é um Deus que faz mudanças When we rápidas. let expect, God is at work. Quando nós esperamos, às vezes quando não esperamos, Deus está a trabalhar. And you know what? Probably you are one of those persons that you are in a verge of something to get to happen in your life. E talvez alguém aqui está mesmo às portas de acontecer alguma coisa Do you rápida na remember sua vida. Peter when he was fishing? Sabes que quando Pedro estava a pescar, Peter fished all night and he caught nothing.
Ele estava a tentar pescar num lugar onde não encontrou But nada. in one act of obedience, Mas depois dele fazer um ato de obediência a Jesus, suddenly então, de repente, he went from nothing ele deixou de ter as redes vazias de to peixe too much. para ter as redes em You know, abundância. he went from empty nets Ele veio de redes vazias to breaking nets. para redes que estavam a quebrar-se com tanto peixe. He went from empty boat to a sinking boat. Ele saiu de um barco vazio para um barco que estava quase a ir ao fundo com tanto peixe. He went from loss to a profit. Ele veio de uma perca para ter lucro. He went from weeping to rejoicing. Ele estava a chorar, mas ele começou-se a regozijar. He went from being a loser to be a winner, just suddenly. Ele era um perdedor, mas ficou um vencedor. This is the kind of God that I serve. Este Deus This é is o the Deus kind que eu of God you sirvo. should serve too. Este Deus é o Deus que And tu if deves you serve servir. this God, you be aware that God is in a verse to do something in your life. E se tu és aquele que serve este Deus, tu vais receber It doesn't alguma matter coisa. what. For God, there is nothing impossible. Não importa o que é, porque não há impossíveis para Deus. At the lowest point in Joseph's physical and spiritual life, No momento mais baixo da vida de José, God stepped in. Deus ele entrou na vida And dele. what did happen? O que foi que aconteceu? Judah got him out of the pit. Quem foi? Foi Judas que tirou José It do wasn't poço. the coat of many colors that belonged to Joseph. Não foi aquele casaco de muitas cores que tinha José. It wasn't, Joseph's anointing or Joseph's favor. Não foi a unção ou foi o favor que José tinha It que o wasn't libertou. Joseph's dreams that got him out of the pit. Não foram os sonhos que ele tinha que o tiraram do poço, Judah got him out. mas foi So, Judas que o tirou. now, tell me, do you know what Judah means? Vocês sabem o significado da palavra Judas? Judah means praise. Judas significa louvor. Praise got him out of the pit. Então foi o louvor que o tirou do poço. Reuben got him in, Ruben enfiou para but dentro do praise got him out of the pit. poço, mas louvor tirou-o do poço. The same way your praise gonna get you out of your pit. É da mesma forma que o teu próprio louvor te You know irá, what? To be irá honest- fazer sair do poço. To be honest with you, I don't care how you got there in that pit. Eu não sei como é que entraste para dentro do teu problema. I don't care what it was that throw you in that pit. Eu não sei por que razão tu foste lançado lá But nesse I poço want de to tell problema. you that your praise can get you out of your pit. Mas o que eu te posso dizer com segurança é que o teu louvor a Deus ele Because pode tirar. our God, He works through the praise of His people. Por quê? Porque o nosso Deus diz que trabalha no louvor That's do the seu point that povo. I'm trying to make here today. É que este é o ponto que eu quero realçar. God is a good God. Deus é um Deus bom. And He loves when His people praise Him. E Ele ama quando vê o seu povo adorar. And you know what? It doesn't matter which kind of praise you send to Him. If it is even a ugly praise, in a ugly situation. E não importa qual o tipo de louvor, pode ser até um louvor fraquinho, um Because- louvor, o teu melhor. Because praise doesn't need to be pretty to be powerful. Porque não tem que ser um louvor muito bem elaborado We e bonito need- para ser poderoso. We need to start where we at. Nós- Where we at. Nós temos que começar no local onde estamos, Because God knows your situation and He receives your praise. porque Deus, Ele sabe a tua situação e Ele recebe o louvor You que know tu what? lhe dás. Because a pretty praise, anybody can put up a pretty praise when everything is okay. Porque qualquer pessoa pode fazer um louvor muito bonito quando está tudo muito bem. Anybody can put on a pretty praise when the problem is over. Porque é fácil alguém louvar a Deus quando não há batalhas. Anybody can praise God when the sickness is healed. Qualquer pessoa pode louvar a Deus quando a doença desaparece. Anybody can praise God when the marriage is restored. Qualquer pessoa pode louvar a Deus quando o casamento se restaurou. Anybody can praise God when you've got a good retirement, when you have good money in your savings account. É fácil louvar a Deus quando já estás retirado e tens uma boa conta no banco. But let me tell you today,
Mas eu tenho que dizer that uma vez mais. it takes something from you and from me to shout in the face of the devil when you are going through problems and situations. Que é preciso teres alguma força interior dentro de ti para gritares e envergonhares o diabo It takes no meio das tuas something dificuldades. to praise in the face of the doctor's bad report. É preciso tu teres uma grande força interior e louvares a Deus quando o doutor te dá um mau reporte da It tua takes condição. something to shout out in praise when you don't have a dime in your pocket. É preciso algo que haja dentro de ti para louvares a Deus quando não tens dinheiro para as tuas You know what? It dificuldades. takes something on you, to praise God when you are going through fire. E é preciso que haja algo em ti para louvares a Deus quando passas pelo meio do fogo. Those are the times that we need to stand up and lift up our voices and hands and praise God. É nessas dificuldades, nesses momentos difíceis que temos que nos levantar And e say, adorar a Deus. I will bless the Lord all times. E dizer, eu vou bendizer a Deus em todo o tempo. And this praise shall continually be in my mouth. E o louvor a Deus vai estar sempre na And minha not boca. just when everything is all right. E não só quando está tudo ok. Amen? Amém? Hallelujah. So the point is, we shouldn't wait until the battle is over to praise God. Então não devemos estar à espera que o problema seja resolvido para adorar If you a feel Deus. that you are still in the pit, shout now to God. Praise now to Him. Se tu achas que ainda estás no problema, começa agora mesmo a adorar e a louvar a Start Deus. in the dark. Começa mesmo no When escuro. it looks like the old walls are closing into you. Quando parece que tudo está a cair, a desabar sobre ti. Start where you are, even at the bottom of that pit. Mesmo que onde estejas já no fundo daquele poço, Start começa praising God right a in the louvar a middle of your Deus. pain. No meio da tua dor, adora a Deus. It may not be pretty. Pode não ser um louvor muito bonito. In fact, it may be ugly, a ugly situation. Até pode ser uma situação feia e um louvor But you know what? não muito bem In that feito. situation, give God a ugly praise. Mas mesmo na tua situação, adora a Deus conforme tu puderes. Again, I went to the dictionary and it says ugly means very unattractive. E eu fui ver ao dicionário a palavra ugly, feio, significa sem atração Or nenhuma. unpleasant to look at. Alguma coisa que não tem prazer de se olhar. Offensive to the sense of beauty. É alguma coisa que ofende o sentido de beleza. Messy, offensive, displeasing. É uma coisa que é confusa, que não tem prazer, que não agrada a ninguém. It doesn't matter for God. Mas para Deus Give não Him that importa. ugly praise. Para Deus não importa, dá-lhe esse teu louvor. Give Him that ugly praise in your ugly and messy situation. Dá-lhe esse teu louvor na tua situação difícil And e complicada. you will see how God going to work through that praise. E depois vais ver Deus a trabalhar no meio da tua situação. How many of you knows that some people have a problem with real praisers? Quantas pessoas sabem que há gente que tem problemas com pessoas que são I'm going to adoradores? try to define what real praises are. E eu vou tentar definir o que significa isto de verdadeiros, reais adoradores. Yeah. Real praises, they get loud. Então, os reais adoradores, eles fazem muito barulho. Real praises, they get undignified. Eles são pessoas que perdem a sua dignidade. Real praises can get messy. Eles às vezes até fazem uma confusão. Real praises, they don't worry about their hair. Eles não estão preocupados com o aspecto do Real seu cabelo. praisers, they don't care about their makeup coming down on their faces. Eles não estão preocupados se o seu make-up começa a ser But derramado. on the other side, there is the pretty praisers. Mas do outro lado, há aqueles adoradores que são bonitos. Pretty praisers, they know how to control their praise. Eles sabem controlar o seu louvor. Pretty praisers, they never mess up. Eles nunca saem do lugar. They never air their hairs in the air. Os seus cabelos estão sempre alinhadinhos. Pretty praisers, pretty praises, you never see the makeup running down. E o seu make-up nunca sai do lugar. They don't get loud. Eles não elevam a voz. They don't jump, they don't dance. Eles também não dançam nem saltam. And real praisers, sometimes, they are a problem for the pretty praisers. E por vezes,
Os verdadeiros adoradores são um problema But para you aqueles what? que se You know what? comportam direitinhos. Don't care with pretty praisers. Don't get messed up with them. God wants your ugly praise. If nobody wants it, God wants your ugly praise. Mas não fiques preocupado com aqueles que adoram a Deus muito direitinhos. Deus quer o teu louvor, Because não importa qual God, é o tipo He de wants louvor. it through your tears and your groans. Deus, Ele quer ouvir o teu choro, Ele quer ouvir as tuas God lágrimas. wants your ugly praise, while your heart is breaking down. Deus quer ouvir o teu clamor, o teu lamento. God wants your ugly praise when everything around you doesn't make any sense. Mesmo enquanto tudo à tua volta nada faz sentido, Deus quer ouvir as tuas palavras. And God, lamento. He wants it loud and crazy. E também quer o louvor que é feito com God alta voz. wants to receive your ugly praise when you are going through hell. Deus quer que tu o louves quando estás a passar pelo inferno. He wants it when you don't feel a thing in your life. Ele quer que tu o louves quando tu não sentes nada na tua vida. Do you remember Job? He lost everything he had. A história de Job, ele perdeu tudo quanto ele tinha. But after he had lost everything, Mas depois dele perder tudo quanto ele tinha, his heart was broken. Was breaking into a million pieces. o seu coração estava despedaçado. More tragedy that a human being should ever to endure. Ele passou por tragédias de toda a qualidade na sua But vida. in the middle of it all, Mas no meio de todo aquele pesadelo, Job gave to God a ugly praise. ele louvou a And Deus com o seu Job louvor. chapter 1 verse 20, we can see what Job said through that situation to God. E no capítulo 1 de Job nós podemos ler as When palavras de Job. messengers, they came to him giving bad news. Quando- You lost your family, all of your family, they are gone. Quando ele recebeu mensagens de que toda a sua família tinha morrido, All of your desaparecido. cattle, gone. As suas propriedades, o seu gado todo tinha morrido. You don't have any more possession, Job. Dizendo que ele não tinha mais The possessões Bible says that materiais. he arose, A Bíblia diz que Job ele se levantou, he tore his mantle, ele rasgou as suas he vestes, shaved his head, ele rapou sua he cabeça fell down on ground and he worshipped God. e ele tombou para o chão e ele adorou a Deus. And he said, E ele disse assim: naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Job ele disse assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja sempre o This nome do is a Senhor. ugly praise. Este é um louvor feio. In the midst of a trouble and difficult situation that you can't imagine, I can't imagine going through that, Numa situação difícil, complicada, que eu não posso he imaginar. could say, may the Lord be praised. Ele podia dizer que Deus seja louvado. Job worshipped through tears. Jó ele adorou com as suas Job lágrimas. worshipped through groans. Jó ele louvou com os seus gemidos. With a broken heart. Com o seu coração, He coração worshipped quebrado. through his pain, Ele adorou no meio da dor. through his confusion. Através da And confusão sometimes da we get so sua mente. confused what's going on around us. E às vezes há confusão à nossa But volta. during não those sabemos. time of confusion, we should give to God our ugly praise. Mas nesses momentos de confusão, devemos sempre levantar a voz para adorar a Deus. He gave to God a ugly praise. Ele deu a Deus o louvor despedaçado. In return, God gave him a beautiful future. Mas em volta, Deus deu-lhe um futuro lindo e Because abençoado. Job's worship was connected to his destiny. Porquê? Porque a adoração de Jó estava conectada And com o seu destino. today we know the end of the story. E nós sabemos como é que foi o fim da história de God Jó. blessed him with double portions. Deus abençoou Jó com bênçãos a But dobrar. everything started when he gave to God the ugly praise in an ugly situation. Mas tudo começou quando ele começou a louvar a Deus He numa situação He difícil. didn't wait until everything was over. Ele não esperou, okay. ele não esperou até estar tudo resolvido. Right tudo in the bem. middle of the problem, he gave to God that ugly praise. No meio do problema dele, ele começou louvando a Deus. Hallelujah. Aleluia. You know what? Unfortunately, we don't have the benefit of choosing the problems and trials and afflictions that come
into our life. E vocês sabem que nós não podemos escolher o problema que nós vamos ter na vida, But I can choose my praise. mas eu posso escolher o meu louvor. I have the option or to praise God or to get in a self-pity situation. A minha escolha é se eu posso escolher louvar a Deus ou se eu posso ficar So, ali a lamentar-me apenas. My choice is to choose praise as my weapon of choice. Então, eu posso escolher louvor como uma arma. And I use praise as my weapon, spiritual weapon, to battle my wars. E o louvor para nós é uma arma espiritual que vai vencer o nosso problema. Devil's purpose is to put yourself and myself in the pit. O que o diabo quer é pôr-te a ti e a mim lá no fundo Do you do know poço, what? To kill our praise. porque ele quer que tu Because feches a boca e não louves a Deus. Satan, he hates praise. Porque Satanás, ele detesta ver alguém louvar When a you are Deus. praising God, the praise to God makes a huge noise to Satan's ears. Quando o teu louvor para Deus é genuíno, os ouvidos de Satanás ficam He a tremer. doesn't like it when you praise God. Ele não pode ouvir o louvor When you are going de through a Deus. difficult situation, you praise God, he doesn't like it. Ele não gosta quando passamos por Because dificuldades he e louvamos a knows Deus. you are seeking the solution. Porque ele sabe que vem muito rápido. Because vai he vir a knows when you solução. start praising, the solution is just around the corner. Porque ele sabe que quando começamos a louvar, a solução está prestes a acontecer. Because he knows, when you get to your praise, you will be in trouble. Ele sabe que quando tu começas a adorar a Deus, ele vai ficar derrotado uma vez mais. I learned already. When I get my praise to God, I get devil off of me. Eu já aprendi esta lição. Quando eu adoro a Deus, o Satanás Yesterday, I had a very bad day. deixa. Eu ontem tive um dia difícil. At the end of the day, I went to my room, I took a shower. E eu fui, no final do dia, eu tomei um shower. During my shower, I was praising God. E ali no shower eu adorava a Deus. I got out of that shower, I went to bed and I slept all night. E eu saí daquele shower e fui para a cama e toda a noite eu dormi And como today, um bebê. I'm okay. Eu dormi toda a noite e estou Praise hoje. works. E eu posso dizer por experiência, o louvor funciona. Praise is a weapon, a spiritual O weapon. louvor é uma arma espiritual God works poderosa. to the praise of his people. Deus trabalha quando o seu povo Isaiah o adora. 61:3 says, Isaías 6, 61:3. 61:3 It diz says, assim, put on the garment of praise for the spirit of heaviness. diz, e ele dá-nos um manto de louvor em vez de um espírito Put deprimido. on the garment of praise for the spirit of Ele heaviness. dá-nos um espírito de louvor em vez de um espírito deprimido. So are you in your pit? Então, estás ainda no meio do teu Praise poço? God. Então começa Because a louvar a Deus. praise will get you out of your pit. Começa a louvar a Deus porque vais sair Judah desse poço. got Joseph out of the pit. Judah significa louvor, tirou José do Your poço. praise will get you out of your pit. It doesn't matter what pit you are in. E o teu louvor vai tirar-te do teu poço. It doesn't Não matter importa the qual é o reason poço. why you get there, who throw you there. Seja qual for a razão porque foste para dentro do poço, Even o louvor vai if tirar-te. you jump by yourself into that pit, Até there que- is a solution. Até It's mesmo not, que tenhas sido it's tu. not over. It's not the end. Até mesmo que tenhas sido tu a lançar-te dentro do poço, ainda não terminou. God will take you out of that pit. Deus vai tirar quando tu começares a louvar a Just, Deus. stretch your hand towards God. Apenas levanta a tua mão na And direção praise de Him. Deus e começa a louvá-lo. So let's stand up and let's praise God. Então vamos fazer isto. Because Levantarmos-nos e As we adorarmos. praise Him, God will start working towards us. Porque quando começamos a louvar, Deus vai trabalhar em So nosso if favor. you feel yourself in the pit today, Então se tu sentes que estás agora num poço, you don't need to share with me what your pit is. não precisas de me dizer qual é o teu You poço. don't need to share with anyone what your pit is Não and precisas why de you dizer a got ninguém. there. Não precisas de falar a ninguém. Even if it was someone that threw you there. Mesmo alguma pessoa que tenha te empurrado lá para dentro. Forget now, but look to the solution. Então, It's your esquece- option to choose the weapon that you're going to da tua use. situação difícil e olha para a solução. Are you going to spend your time just, having that self-pity? Oh, I'm here, look at me, poor me, poor me. Como é que tu vais escolher reagir à tua vida? É andares na autopiedade, coitadinho de mim, Are you pobrecinho de going mim, to spend your time just complaining about your situation? e vais passar a vida a murmurar da tua situação? Or É assim? are you going to decide to praise God?
Ou vais decidir e escolher and adorar praise a Him Deus. with your ugly praise. E vais, mesmo com louvor, You know que what? não seja bem It doesn't feito. matter if the other ones that are around you, they don't like your ugly praise. Mesmo que as pessoas à tua volta não queiram ouvir o teu louvor. It doesn't matter if they say, oh, look at her, you know, all the makeup coming down on her face. Não te importes com quem está a olhar para ti se vem o teu make-up a sair ou não. Look at him, you know, jumping and dancing and, you know, lift up her hands and praising God. E não te importes se alguém está a olhar para ti e te vê dançar Don't e cantar care. para Deus. Não te You importes. should care what God thinks about you. O que tu deves te importar é sobre a opinião He que Deus tem looks to sobre you ti. and He receives that ugly praise and He turns it into victory to you. A opinião que Deus tem sobre ti, essa é que tu deves te importar com ela. So if you are in a pit, start praising God right now. Então, se estás no meio do problema, começa agora a adorar a Deus. Lift up your hands and start praising God. Levanta a tua cabeça e olha para Start para Deus. praising Him. Começa a You know what? louvar. Sometimes we think praise is just the Começa a music when the adorar. music is playing. Mesmo sem ouvir música, No, tens a voz para no, louvar. your praise, it's more than just music and songs. O louvor não é música apenas. O Your louvor é as praise, tuas it's your palavras. expression from your heart O to God. louvor é o que está no teu coração e que tu So dizes a Deus. express yourself to God. Então expressa-te para com Deus. Mostra Express to Him that you believe in Him, you believe in His word. Mostra que tu trabalhas e tu confias no Tell Him seu- that no seu although trabalho. we are in the pit, you know that your time going to come to get out of the Tu pit. sabes que Deus vai te tirar desse problema onde tu estás. You know that God's going to be there to help you. Tu sabes que Deus está lá com a sua mão estendida Like para te He did ajudar. with Daniel when Daniel was thrown in that lion's den. Conforme Deus fez com Daniel lá naquela fornalha ardente, Deus pode fazer contigo. God will be there with you. Deus ele estará contigo no meio Like He do teu was problema. with Joseph. Como ele esteve com José. Like He was with Jonah in that belly of that big fish. Como ele esteve com Jonas no fundo, na barriga And daquele God peixe. took him out of that pit. Deus ele tirou do meio daquele lodo. God is going to do the same with you, my brother and my sister. Deus fará a mesma coisa contigo, So praise irmão e Him, irmã. worship God. Só tens de começar a adorar a Hallelujah. Deus. Believe that He's a God that is at work. Tens de começar a acreditar que Deus está a trabalhar That no is the meio do God of louvor. miracles. Deus é um Deus que faz milagres. Believe that your God is a God of turnaround. Deus é um Deus que faz mudanças e And He transformações. does it suddenly. Deus falas de repente. When you less expect, Quanto menos estás à espera. God's going to take you out of that pit. Deus Hallelujah. vai tirar-te do So meio do teu praise Him, problema. start praising Então and worship começa a God. adorar a Deus. And Satan will flee from you. E vais ver Satanás a fugir da tua vida. He'll flee because he doesn't like the praise of the Satanás people ele of vai God. fugir da tua vida. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. We praise you, God. We worship you, Lord, because we know you are at work. Hallelujah. Blessed be your name.